Hoje eu tenho um desafio diferente aqui para trazer aqui no canal, que é mais ou menos como dá para fazer para montar um PC com a qualidade legal só tendo um salário mínimo. Sim, eu montei o meu PC só com o meu salário mínimo, e isso lá em 2022, o que era bem um pouco menos que aqui. Se eu não me engano, o salário mínimo em 2022 era 1.200 e alguma coisa. Hoje o salário mínimo no Brasil está saindo, hoje em 2024, dia 21 de maio, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui, ele tá por R$1.412. Isso é o que um salário mínimo está sendo pago para um trabalhador. Eu recebo isso, inclusive, não trabalho só com o canal, eu tenho um trabalho de carteira assinada e eu recebo um salário mínimo também. Então como é que eu faria para estar montando um computador hoje em dia? Eu vou estar tentando analisar de duas formas diferentes, tanto em comprar um computador já montado, quanto em montar peça por peça. Se você curtiu a ideia desse vídeo, quer que eu traga mais vídeo nesse estilo assim, então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no botão de inscrever-se para que você não esteja perdendo nenhuma dica aqui que eu possa estar trazendo aqui no canal. Outra, comenta aqui sugestões de vídeo que você queira que eu possa estar trazendo aqui no canal também, beleza? Então vamos para esse desafio aí. Cara, montar um PC com salário mínimo é um pouco complicado, porque vai de pessoa para pessoa. Tem aquelas pessoas que pagam aluguel e tem aquelas pessoas que não pagam aluguel. Eu sou uma das que não pagam aluguel. Então, isso já influencia muito na forma onde eu vou pensar para comprar meu computador. É verdade. Porque, por exemplo, eu sei que quem paga aluguel precisa tirar uma parte para poder pagar o aluguel, o que já compromete bastante a renda da pessoa. Ainda juntando as contas de casa, como água, energia, internet, mais outras coisas aí, então vai dar aquela comprometida. Porém, eu pensei em algumas formas diferentes para você estar tentando fazer, que são duas formas. Existem só duas formas de você montar um computador. Ou você compra ele já montado, ou você vai montar ele peça por peça. E nessa de você montar peça por peça, é a parte onde eu quero estar trabalhando um pouquinho mais. Então, quero estar falando um pouquinho só sobre as duas. Primeiro vamos começar falando sobre comprar um computador já montado. Comprar um computador já montado, nesse caso, é um pouco mais delicado. Por quê? Porque vai depender da sua determinação. Que é, ou você juntar a grana, e no caso, todo mês você juntando um pedacinho ali, para quando você chegar num valor onde geralmente os kits que você tem interesse de montar estejam naquela faixa de preço, você ir lá e investir e pagar tudo de uma vez só. Ou você compra os kits montado, ou você compra de segunda mão já montado, ou você passa no cartão de uma vez só. Só que aí você vai dividir para várias vezes, obviamente. Não vai querer meter no cartão e pagar para uma vez só, tá maluco? Você entendeu, velho? Por isso que é um pouco difícil falar sobre esse assunto, porque vai de pessoa para pessoa. E também depende muito, como eu falei, depende bastante da sua determinação, de quanto você vai tirar por mês. Ah, todo mês eu vou tirar R$200 aqui para eu poder montar o meu PC daqui a uns 4, 5, 6 meses. Juntando uns R$1.600, R$1.800, eu já consigo estar montando um PCzinho básico legal ali para mim estar jogando alguns joguinhos quando eu chegar do trabalho e tal. Essa é uma das opções, só que aí vai depender do tempo, de quanto você vai conseguir juntar. E obviamente acontece sempre imprevistos, onde você talvez tenha que estar usando aquela renda e deixe até de fazer outras coisas, fazendo com que você talvez possa acabar desistindo de montar o PC. E aí, onde entra na minha visão, a forma como eu fiz, a melhor forma de você montar um PC tendo somente um salário mínimo por mês, que é no caso montando peça por peça. De novo, como eu falei, depende muito do caso da pessoa. Eu não pago o aluguel, então isso facilitou bastante para mim, porque eu não tinha umas outras preocupações que eu poderia fazer. Eu não tinha preocupações com responsabilidades onde eu tinha que arcar ali, então eu pude só me concentrar no PC. Quem paga aluguel, quem paga outras coisas, quem tem outros tipos de responsabilidades, talvez essa parte seja um pouco mais difícil. E por isso eu tava pensando na melhor forma de fazer. E agora eu vou estar explicando pra você. Nesse caso é melhor você começar primeiramente com uma pesquisa e bota uma meta do que você quer fazer com o seu computador. No meu caso, quando eu comecei a montar, eu queria para gravação de gameplay, gravação de jogos. Então eu pesquisei bastante sobre os processadores da geração que eu tinha. Eu comecei comprando um kit que foi com gabinete, processador, memória RAM e fonte de alimentação, mas isso foi de um amigo meu. Porém, se eu fosse comprar separado, eu começaria comprando essas coisas que eu vou estar falando pra vocês. E aí onde entra a diferença de você montar ele, pegar ele montado e montar peça por peça, que é o comprando ele já montado, você vai ter que juntar o dinheiro até chegar naquele valor do kit. Comprando peça por peça, você vai ter que meio que dividir esse pagamento
por mês. Cada mês você vai estar comprando uma peça diferente. Ah, mas vai demorar, a peça vai ficar parada aqui em casa, será que pode dar defeito? Não, não pode dar defeito, mano, relaxa. Contanto que você não deixe em lugar com umidade, não deixe em lugar com muita poeira, ou que fique mexendo pra lá e pra cá. Monta uma prateleirazinha, deixa ali na prateleira e aos poucos você vai montando ele. Primeira peça que eu no caso prefiro e recomendo que você comece pela placa-mãe e processador. Sim, vamos comprar kits de 2 em 2, de duplas, placa-mãe e processador. Ou você junta um pouco para ter aquela grana, ou você joga no cartão e bota para 2, 3 vezes para que você possa comprar naquele mês. Digamos, mês 1 você vai comprar placa-mãe e processador, porque são a partir delas que você vai definir todo o seu kit. Placa-mãe, você vai escolher a geração e a compatibilidade dela com as outras peças. Processador, você vai definir qual é a compatibilidade com a placa-mãe e com as outras peças que vão vir futuramente, como memória RAM e fonte de alimentação. Então, placa-mãe e processador seria a primeira. Mês 1, você compraria placa-mãe e processador. Partindo disso, chegando no mês 2, você compraria memória RAM, pois vão ser só 2 pentes. Então, segundo mês seria só memória RAM, porque seriam 2 pentes. Por quê? Você compraria, isso até folgaria para você, ou para pagar a parcela que você fez da outra compra anterior, do mês anterior, ou você ficaria mais livre naquele mês. Então, placa-mãe primeiro, processador, depois os dois pentes de memória RAM montando já 16 GB. A não ser que você queira montar uma geração um pouco mais pra frente, mas aí é de sua escolha. Mas memória RAM seria o segundo passo para você estar montando o PC peça por peça. E aí vem o mês 3. O mês 3 você já vai partir para cooler e SSD. Cooler e SSD porque o cooler já vai estar montado na placa-mãe, já no processador, instalado, já com as memórias RAM, e o SSD vai estar só esperando que você parta para a próxima parte, que seria, no caso, o mês 4. E aí, até aí, você já montou seu kit, que você já tem processador, placa-mãe, memória RAM, cooler e SSD. Geralmente são esses kits que vem, que você pode comprar no Mercado Livre, comprar na Kabum, comprar em outros sites aí que já vem montado, placa-mãe, processador e memória RAM. Daí o resto você parte para outras partes. Então praticamente você já tá com o seu kit montado. Deixa lá na prateleira e aí a gente parte pro mês 4 ou mês 5, não sei, vai depender do seu jeito. Fonte de alimentação de no mínimo 450 watts para cima, procurando fontes que tenham PFC ativo e selo 80 Plus. Por quê? São fontes que vão ter uma qualidade melhor para te entregar se tiver com PFC ativo e com o selo 80 Plus. Selo 80 Plus serve para administrar a quantidade de energia que vai pro seu computador, fazendo com que você tenha 80% de eficiência, no caso 80% de uso correto de energia. Já o PFC ativo vai servir para quando você ligar sua fonte, caso tenha uma queda de energia, caso tenha uma corrente errada que vá em direção ao seu PC, a fonte, por ter o PFC ativo, ela vai conseguir corrigir essa energia aí, ou pelo menos tentar, ou pelo menos se sacrificar para proteger o seu computador. Por isso que é importante você não economizar na fonte, e por isso que no mês 4 você também vai comprar só a fonte de alimentação, porque ela pode sair um pouquinho mais cara, porém começando no mínimo com a 450 para cima. Partindo disso, aí você vai para o gabinete. O gabinete é uma coisa muito pessoal, não há como eu chegar para vocês aqui e dizer, pega esse porque esse aqui vai ser bom. Não, eu posso recomendar alguns para vocês e você decide se pega. Mas pode ser tanto um gabinete mais básico, quanto um gabinete gamer, quanto qualquer outro gabinete. Você pode entrar na OLX ou conversar com o Ilão Ferro Velho e procurar para ver se lá tem, geralmente tem. E você pode comprar muito barato. Daí você vai pegar, depois que você pegar o gabinete, você já vai pegar toda aquela peça que você comprou antes, o kit, placa-mãe, processador, memória RAM, cooler, SSD e a fonte de alimentação, e já fazer toda a instalação dentro do gabinete, fazendo com que o seu kit já esteja montado. Você já pode usar o seu kit. Só que aí, por último, eu recomendo você deixar sempre a placa de vídeo. Por quê? Porque aí você vai ter tempo de planejar, tempo de pesquisar e ver até onde a sua configuração pode ir, para quando você botar a placa de vídeo, você poder extrair o máximo da sua configuração e tá aproveitando bastante o uso da placa de vídeo no seu PC. Por último, eu recomendo sempre a placa de vídeo, porque além de ser a parte mais cara do PC, é a parte que mais complica, que mais torra a mente da galera, porque a galera nunca sabe qual ir atrás. Então, conforme... depois que você pegar o processador e a placa-mãe, você já começa a pesquisar a placa de vídeo, mas sabendo que você tem que seguir essa sequência: placa-mãe, processador, memória RAM, cooler, SSD,
fonte e gabinete. Não necessariamente você é obrigado a seguir essa sequência que eu falei, mas que para você montar o PC, eu recomendo que faça dessa forma, porque foi a forma que eu fiz e deu certo, e não demorou muito, 6 meses, praticamente eu já tava com meu computador montado, como eu já mostrei em live aqui, as datas onde eu fui comprando cada peça do meu PC, onde eu fui lidando com cada peça do meu PC, e hoje meu PC está completo, e aos poucos eu fui fazendo. Então com um salário mínimo deu pra mim fazer exatamente isso aí. Vai ter horas, vai ter meses que vai ser pesado e vai ter meses que vão ser mais leve. Por isso que tem meses onde eu falei pra você comprar só o gabinete. O gabinete não é tão caro. 150, 160 reais você compra o gabinete, que não pesa no salário. Então você pode até comprar o gabinete junto com o cooler, junto com o SSD, junto com a placa-mãe. Como eu falei, não necessariamente você precisa seguir essa sequência. Porém, é bom que você tenha em mente que você precisa dessas peças. Por último, como eu falei, a placa de vídeo. Porque a placa de vídeo é a que vai ser o boost total do seu PC. Eu usei o meu computador uns 3 meses, 3, 4 meses só com gráfico integrado, mas quando eu botei a placa de vídeo, simplesmente o meu PC criou asas e voou. Saiu literalmente da base para o máximo do seu processamento. E aí eu senti, sim, a evolução do meu PC. Isso serve também para você sentir a evolução do seu PC. E conforme você for montando, aí você decide se você vai querer ficar com essa configuração ou não. Mas com o salário mínimo, sim, dá para você montar o PC. Só basta você ter foco, basta você ter determinação e basta você saber o que você quer. Como eu falei, eu criei o meu PC. Eu montei o meu PC para poder fazer criação de conteúdo, para criar conteúdo, para estar trazendo conteúdo de gameplay em específico. Eu nem sonhava em estar criando conteúdo de informática. Porém, acabou que puxou mais para esse lado e eu tô aqui passando essas dicas para você, porque foi o que serviu para mim. O que serviu para mim pode não servir para você, mas também pode servir para você. Então, abre a mente, determina, faz um foco, pega o caderno, anota ali e vai fazendo uma marcaçãozinha para quando for passando o tempo você, ó, pô, já tô na metade do caminho. Pô, ó, hoje aqui eu já dei mais um evoluído, já comprei a memória RAM. Pô, hoje aqui, ó, pô, falta só a placa de vídeo e agora já tô com a grana pra placa de vídeo. Já sei qual é que eu quero desde o começo de quando eu montei meu PC. Pô, vambora, mano. A placa de vídeo que eu sempre quis pra montar com o meu PC é a RTX 2060. Desde sempre. Só que apareceu a oportunidade de eu pegar uma GTX 960. Eu não quis. Por quê? Nesse tempo que apareceu a 960, eu tava pesquisando por outras placas e encontrei a 1060 de 6 GB, que é a minha placa. E aí eu fui na 1060 e não me arrependo de ter feito essa escolha. A partir disso, eu só posso ir para a próxima geração, que é o que eu quero, ir lá para a 8ª geração. E dessa forma que eu pretendo fazer também para ir para a 8ª geração. Comprar placa-mãe, depois comprar processador e comprar as memórias RAM. Porque essa, no caso, por ser a geração mais atual, é um pouco mais caro. Tô falando aqui, no caso, umas gerações mais básicas, né? De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que as dicas que eu passei aqui tenham sido úteis. Eu realmente pensei dessa forma para montar o meu PC e eu espero que isso aplique para vocês também. Gostou do vídeo? Explode like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você pretende montar o seu computador ainda em 2024 e se inscreve, ativa o sininho porque com certeza eu vou estar te ajudando a montar o seu computador ainda esse ano, para você estar jogando o seu joguinho aí, tá se divertindo, beleza? Me segue no Instagram, que o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, porque lá você pode estar tirando dúvidas sobre placa de vídeo. Todos os dias eu tô tirando dúvida dos inscritos lá. E se quiser ter um contato mais próximo de mim, se torna membro do canal e entra no grupo dos membros, que lá a gente pode estar trocando ideia mesmo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu, falou e fui!